Está começando mais um TVT Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre rap, mais precisamente sobre como o gênero é a porta de abertura para muitas pessoas encontrarem a sua verdadeira identidade dentro da música. O rap vem do inglês e significa ritmo e poesia, uma forma de expressar ideias por meio do ritmo e das rimas. Um dos maiores precursores do estilo musical no Brasil são o grupo Racionais MCs, MV Bill, Sabotagem e, atualmente, MC da Djonga, Criolo, entre outros. Para ampliar a discussão e debater sobre o tema, convidamos o professor e mestre em estudos literários Valmir Saldanha. Seja bem-vindo, professor, e desde já muito obrigado pela presença aqui com a gente. Bem-vindo, Valmir. Eu que Bem-vindo, agradeço, Valmir. obrigado a vocês aí pelo convite. Vamos conversar um pouquinho, né? Vamos lá, muito bem-vindo, Valmir. Um prazer ter você aqui com a gente. Mas antes de começar o TVT de hoje, vamos assistir um depoimento do professor sobre as suas experiências do interesse acadêmico sobre a cena do rap nacional. E eu gostaria de falar para vocês aqui rapidinho sobre o meu interesse em relação ao rap. Desde o começo ali da minha adolescência, quando um tio meu chamado Gedivaldo me apresentou os Racionais MCs, Fim de Semana no Parque, Um Homem na Estrada, eu comecei a gostar. Eu comecei a entender que ali havia algo relativo à minha própria identidade. Escutava outras coisas, mas aquilo me tomou. E de lá pra cá eu percebi que a minha identidade, a minha verdade acabava se confluindo com o rap. E aí nesse sentido, já mais velho, na faculdade, falei, bom, quero estudar um pouco disso. E aí li, estudei e vejo algumas coisas ainda acerca de Racionais MCs, Baco Exu do Blues, Mel Duarte. E eu acho que é por aí. Acho que o rap faz parte da minha vida e move também meus interesses acadêmicos. Valmir, você disse que o rap fez parte da sua infância, adolescência, e continua sendo uma presença na sua vida adulta e profissional como professor de literatura. Então fica a pergunta para você, professor. O rap pode ser considerado uma literatura? Pode, Luiz, pode sim. Na verdade, eu até acho que essa é uma questão que a gente precisava transcender. A gente não precisava mais ter de falar sobre isso, né? Quando você pensa que rap é música, o Paulo foi muito feliz na abertura dele quando disse da origem do nome, é Rhythm and Poetry, ritmo e poesia. Então, é já no nome, poesia, e se é poesia, é literatura. E a gente poderia voltar desde a origem mesmo da ideia da literatura, porque não era escrito. A gente não tinha escrita, a oralidade veio antes da escrita. Então as pessoas já faziam poesia sem escrever, e hoje o que a gente tem é uma continuação disso. Então não dá para deixar de lado o rap como literatura. E só para não me alongar, mas uma questão que é até importante, um dos grandes mesmo escritores do Brasil, Chico Buarque, é conhecido tanto pelas suas letras quanto pelos seus contos e romances. Então, acho que uma coisa está junto da outra. Para ficar num exemplo, a gente pode ir mais longe. Você havia citado em algum ponto toda a questão daquela coisa do no presídio, do que seria rap. Poderia voltar nesse assunto? Lógico, Paulo. Cara, a gente tem algumas questões importantes aí para pensar. Porque você fala do presídio, automaticamente, para quem estuda e gosta de rap, a gente vai se recordar de Diário de um Detento, talvez uma das músicas ícones do rap nacional, com os Racionais MCs. E tem uma história muito interessante ali em Diário de um Detento. Primeiro, que foi uma canção que, na época ali, estamos em 1997, a MTV tava bombando, cara. Nossa, as coisas estavam... A TV tinha uma entrada muito forte em relação ao público jovem, e o clipe dos Racionais, em Diário de um Detento, entrou na grade da MTV e tocava toda hora, todo mundo ligava pedindo, as pessoas pediam esse clipe. Legal, então só uma pitadinha aí histórica para a gente saber. Mas o que é interessante? Apesar de ser algo que virou mainstream, que foi parar na TV e viralizou, vamos usar a palavra da época, a história de Diário de um Detento é muito interessante. Por quê? Porque o Brau,
Mano Brown, que é o grande ícone do rap nacional, o grande líder dos Racionais MCs, inclusive, o Mano Brown, ele visitava constantemente o complexo carcerário do Carandiru, a casa de detenção, por conta, óbvio, dos seus parceiros e etc. E numa dessas visitas, ele recebeu dos colegas um diário mesmo, que um outro detento, chamado Jocenir, que era um cara tímido, segundo consta, né? Um cara tímido, e ele estava escrevendo um diário dele, e falaram pro Brau, Brau, você precisa falar disso aqui, cara, você precisa falar disso aqui. E o que o Jocenir tinha vivido, tinha presenciado? O massacre do Carandiru. O massacre que tinha ocorrido lá no início da década de 90, em que 111 presos foram assassinados, tem toda uma questão política aí envolvida. E aí, para tentar também, se vocês me deixarem, eu saio falando até amanhã, né? A gente gosta de falar. Mas o ponto é que, para resumir a história, o que acontece? Quando o Brau, ele pega o diário do Jocenir e musica, o que ele faz é dar voz àqueles que não têm voz. E aí, quando o Paulo me pergunta, mas e o rap dentro da casa de detenção? O que a gente está percebendo é uma tentativa de dar voz àqueles que não têm voz. Então, você conta aquilo que outras pessoas não conseguiriam, em outra circunstância, contar. Então, você transforma a vida em arte. E eu acho que isso é uma das coisas muito interessantes. Assim, o rap, principalmente na década de 90, ele é uma espécie de crônica, uma espécie de narrativa daquilo que a gente vive. Mas... E vocês estão me deixando falar, eu vou falando mesmo. O que eu acho muito interessante, principalmente nos Racionais, você pega o MV Bill, você vai ver algo parecido também, Realidade Cruel, a Facção Central vai por uma questão um pouquinho diferente, mas a ideia é parecida, é que não há uma glamorização do crime. E isso é muito interessante, porque as primeiras vezes que eu fui dar aula de rap, por exemplo, as pessoas falaram, música de bandido, é um negócio que então vai levar o meu filho a ser bandido. Minha mãe, quando eu comecei a escutar rap, ela falava, ai menino, tome cuidado, isso é música de bandido. Óbvio, porque você tem uma ideia comum, um senso comum ali que é irrefletido, né? As pessoas não refletem antes de pensar, porque não escutam, porque estão presos ali em lugares comuns. Mas para finalizar, que né, preciso finalizar a ideia. O que acontece? Há uma crítica à criminalidade. Por quê? Porque ela te mata. No fim das contas é isso. Você só tem dois caminhos. Ou é o caixão ou é a cadeia. E aí lá em capítulo 4, versículo 3, por exemplo, ou em Fórmula Mágica da Paz dos Racionais, você vai perceber que o que os Racionais estão dizendo pra gente é, cara, o rap é o trilho e você precisa descansar seu gatilho. Mas malandragem de verdade é viver. Mais ainda, cheguei aos 27, sou um sobrevivente. Então, olha isso. O que esses caras estão dizendo? Cara, não vá para esse caminho, porque esse caminho vai te matar. E se você morrer, você vai apenas fazer o que o sistema, porque é a expressão, né? O sistema espera que você seja mais um preto um preto na vala, um preto colocado de lado ou morto. Então isso é muito pior. Nesse sentido, então, o rap, ele tira a pessoa do caminho da cadeia. Não sei se explico ou se complico quando falo desse jeito. Essa questão racial que você abordou agora no finalzinho da sua resposta é o gancho da minha próxima pergunta, mas eu só queria falar, quando você fala do massacre do Carandiru, o Superior Tribunal de Justiça restaurou, acho que foi essa semana, inclusive, as condenações dos policiais que estavam envolvidos no massacre. Essa história não acabou ainda. E antes da sua pergunta, Isabela, só completar aqui, e é muito triste, porque isso ocorre lá em 92 e a gente está em 2021. A gente está em 2021 e essa história ainda não acabou, como você mesma falou. Então, eu não sei se acabará, pelo menos não tão em breve assim. Mas pegando esse gancho das questões raciais, qual que é a importância do rap dentro do movimento negro no Brasil? Bom, essa é uma questão que, para mim, ela é bastante complexa. É uma excelente questão, na verdade, mas é muito complexa. Porque a primeira coisa que a gente teria que pensar existe um movimento negro no Brasil?
E se a gente for pensar nisso, quando eu digo algo unitário, algo que englobe o movimento negro. Só que para responder isso, eu teria que voltar ainda atrás, porque o que é ser negro? Essa é a grande questão, né? Antes da gente pensar, existe um movimento negro, a gente teria que pensar, bom, o que é ser negro? E aí, já deixo até uma dica de leitura para quem gosta, é um livro da Neuza Santos, que chama O que é ser negro? E aí você vê, ela é uma psicóloga maravilhosa, ela morreu faz pouco tempo, e ela discute essa questão da negritude, porque, bom, eu posso até te usar como exemplo, Isabela, se você não se sentir mal com isso. Forma Dificilmente, alguma. então está bom. Dificilmente alguém vai olhar para você e dizer: olha, Isabela, você é branca. Porque não faz sentido. Mas provavelmente alguém olha para você e vai dizer: olha, você é mulher, você é uma jovem, etc. E aí é a grande questão. Esse é o primeiro ponto. Parece absurdo o que eu estou dizendo, mas não é. Por quê? Porque a Isabela não se define, né? Não é a Isabela que define que ela é a Isabela mulher ou que ela é a Isabela jovem. São as outras pessoas que acabam definindo a Isabela. Porque a Isabela ela pode brigar e falar: não, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas se todo o seu entorno disser que você não é, você vai ser uma voz solitária. E essa voz solitária é a voz que vai para a cadeia ou é a voz que vai para o manicômio. É óbvio, porque você vai ser a louca do rolê. Como assim? Todo mundo está dizendo que você não é e aí você vai dizer que você é. Não, você está louca, menina. Então, esse é o primeiro ponto. A nossa definição de quem a gente é depende muito dos outros. Óbvio, a gente vive em sociedade. E por que isso conta quando a gente fala da negritude? E conta mais do que em outros casos? Porque os negros não existem, em tese. Não existe um negócio chamado os negros. Isso é uma criação, uma construção branca. Você pode dizer: ah, Valmir, mas isso aí é racismo reverso. Não, isso é só história mesmo. Por quê? Porque quando você pensa lá a gente tem que voltar para pensar a conformação mesmo de uma identidade. Então, quando você volta na chegada dos europeus à África, eu juro que eu não vou me estender, tá? Não é um curso de história da África, ou história dos negros aqui, não é isso não, é um negócio rapidinho. Mas você vai pensar o seguinte: eu, colonizador, branco, europeu, superior, porque é assim que eu me sinto, né? Eu tô chegando para colonizar um povo. Eu não tô nem aí para a sua subjetividade, para a sua identidade, para quem é você. Então eu olho lá a tribo povo, etc., dos Tutsi, dos Hutu, dos Macundo, e eu digo, cara, para mim é tudo preto. Percebe? Então, não há uma questão de este povo é inimigo deste povo. Não, para mim é tudo preto. Então, a primeira coisa que eu faço é tirar a sua subjetividade, a sua identidade, a sua individualidade e colocar você dentro de uma massa. Então, aí tá os pretos. Os pretos é isso aí. A gente fez mais ou menos a mesma coisa com os indígenas no Brasil. Então, há uma diferença muito grande entre um chavante e um ticuna, por exemplo. Eles têm formas de vida completamente distintas. Mas para nós é tudo índio. Olha esse absurdo, cara. Olha esse absurdo. Isso é muito absurdo. Percebe como a sua pergunta daria um curso? Porque parece que é fácil responder, mas não é, porque eu tenho que pensar, cara, nem existe negro, é uma coisa que vocês, brancos, europeus, eu estou dizendo vocês assim de uma forma geral, porque eu me considero preto, então vocês disseram, ó, vocês são pretos, e aí eu tenho que me assumir como sendo. Então a minha identidade nem minha é uma identidade doada ou imposta pelo outro. Primeiro ponto, acho que eu consegui ser sucinto o máximo que deu para responder essa primeira parte da sua pergunta, mas ainda não está respondida. Por quê? Porque daí eu vou pensar, obviamente que dentro dessas pessoas que vieram para o Brasil, que se estabeleceram aqui, e que depois, hoje, a gente tem e se identificam como pretas, há uma diferença absurda. Então, você vai ter preto de direita, preto de esquerda política, você vai ter preto que gosta de futebol, preto que não gosta. Por quê? Porque nós somos indivíduos. E daí o que acontece quando a gente fala em movimento negro? A gente fala, bom, vocês que são, vamos botar entre aspas, minoria, já que não é,
A gente tem 53,5% da população, último censo. A gente não sabe se vai ter mais censo, mas isso é outra questão. Vocês são minoria, então eu defino quem são vocês. E aí, dentro dessa indefinição, a gente precisa se proteger de alguma forma. E se proteger é falar, bom, tá, eu não tenho nada a ver com você, mas a gente tem a mesma cor de pele, então a gente vai se juntar, beleza? Porque a gente está sofrendo constantemente com o poder que tenta nos exterminar. Porque quando a gente fala disso, entra numa questão que é o racismo, só que tem uma questão muito mais séria, não sei se é muito mais, mas é tão séria quanto, que é do racismo aplicado às mulheres. Você fala de movimento negro, legal, mas quem é que encabeça o movimento negro? São os homens. Então, na verdade, os homens pretos que sofrem do racismo reproduzem a opressão através do machismo, impedindo que as mulheres pretas tenham a possibilidade de se colocar como sujeitos. Você percebe como é muito difícil falar, então, em movimento negro? E aí eu ainda não respondi a sua questão. No fim, onde que o rap entra? O rap entra como uma forma de você olhar e falar, bom, eu tenho orgulho de mim, porque tem alguém muito parecido comigo fazendo algo muito legal. Então, eu não tenho mais a necessidade que você, Isabela, você, Luiz, você, Paulo, ou quem quer que seja, diga para mim, olha, você é assim. Agora eu tenho colegas, eu tenho espelho, e eu olho para aquelas pessoas e elas dizem, elas que são pretas como eu, dizem, ó, dá para ser desse outro jeito. Então, eu acho que é aí que o rap entra, como uma possibilidade de espelho e uma possibilidade de não imposição de identidade. Mas ainda nessa pegada, né, na questão um pouco racial, que infelizmente onde a maioria dos jovens estão, como as letras e as rimas do rap podem influenciar esse jovem, em especial negro, nas periferias, nas favelas das grandes cidades, ou na cidade que o rap influencia? É também muito boa a pergunta, Vitor, porque se você pega lá o fim da última resposta, a gente tem a meada para ampliar agora. Porque se eu preciso, eu vou dar um exemplo, acho que esse exemplo é bom. Tem uma canção lá em Sobrevivendo no Inferno, que é uma canção do Ed Rock. O Ed Rock ele vai contar pra gente numa canção chamada Mágico de Oz. Quem não conhece, vale muito a pena, Mágico de Oz. Por quê? Começa com um depoimento a música. Começa com um depoimento de um menino e ele diz mais ou menos assim, ó, comecei a usar muito cedo, fugi de casa, meu pai chegava bêbado em casa e me batia muito. Então é um depoimento um depoimento verídico, antes do rap começar. E aí, o que você tem? Você tem a identificação. Então, o moleque que sofre com isso, porque a gente sabe que no Brasil o homem, principalmente em famílias desestruturadas, né? O homem, ele abandona muito as crianças, que ficam a cargo muito mais das mães, que acabam sendo arrimo de família. Então, essa criança, ela se identifica com aquela letra, com aquele depoimento. Ela fala, cara, esse aqui sou eu. Ou, pelo menos, é algo muito parecido com o que eu estou vivendo. E aí, o Ed Rock começa a cantar e diz, olha, aquele moleque sobrevive como manda o dia a dia, tá na correria, preto desde nascença, escuro de sol, eu tô para ver ali igual no futebol. Então, o moleque, ele começa a se identificar com aquilo. Ele fala, cara, se esse cara que tá cantando não é o cara que está na letra, é porque esse cara que tá cantando sobreviveu e o cara que tá na letra, não. Então, eu posso me espelhar nesse cara que sobreviveu e pode contar para outras pessoas que há uma possibilidade diferente. Então, eu acho, Vitor, que quando a gente fala de rap e letras de rap que dão uma possibilidade para as pessoas, eu me espelho, eu tenho algo onde buscar uma saída. E aí, se vocês me permitem, eu gostaria até de fazer uma oposição aqui, que é, a gente tem uma ideia do rap como contestação sempre,
não é? Eu preciso quebrar as amarras, eu preciso mostrar que é importante sair, eu preciso criticar a polícia, eu preciso criticar o lugar onde eu moro, porque a gente está falando de lugares comuns aqui do rap, mas há um outro momento, um outro modelo de rap que a gente poderia... Eu estou chamando aqui de um rap ostentação, eu sei que isso é mais do funk, mas o funk e o rap andam muito lado a lado hoje em dia, que também é importante nesse sentido. Por quê? Porque não tem como a gente negar que a nossa sociedade é uma sociedade capitalista e que a gente precisa consumir. Eu preciso consumir, vocês precisam consumir. Goste-se ou não goste-se, é assim. Então, quando você mostra para o moleque que é possível, sim, com honradez, com hombridade, ou para a menina, com honradez, com hombridade, com uma capacidade para além dos subterfúgios, da criminalidade, que dá para fazer diferente, e a ostentação às vezes te dá esse outro lado, a vontade de conseguir, entre aspas, tá? Muitas aspas, subir na vida, de sair do cotidiano violento, não só contestando, mas também ostentando, também sendo feliz consigo mesmo. E às vezes a ostentação tem um pouco disso. Cara, eu sou feliz comigo, e aí eu posso ser feliz. Eu não sei se esclareço também, mas eu acho que às vezes a gente tem uma crítica muito forte ao rap e à ostentação, e acho que tem que ter mesmo, mas a gente não pode deixar de lado que é tão importante quanto. Agora, eu sou obrigado a ficar brigando o tempo todo, então a única coisa que me restou é briga, eu só tenho que bater, então eu não posso curtir, eu não posso gozar a vida, aproveitar a vida, pô, me deixa, não quero ser o cara que briga o tempo todo. Essa é a pecha que as pessoas colocam, e isso é muito complicado. Isso é muito complicado, eu tenho que caber nisso. Não, eu posso ser mais. O trap é um gênero do rap e ele aborda mais esse lado da ostentação, droga, arma. Eu queria saber de você, tipo, o quanto essa parte do trap influencia no rap em si, na visão geral das pessoas, porque, tipo, ele não vai falar de... Ele vai contestar, mas ao mesmo tempo que ele contesta, ele vai falar de droga, ele vai falar de arma, ele vai falar de luxo, de tudo. Então eu queria saber o que essa dualidade assim causa na forma que a gente observa o rap no geral. Ô, Luiz, essa é uma questão maravilhosa, assim, eu gosto de discutir isso. Por quê? Porque tem uma questão, cara, do purismo. O que seria o purismo? Eu olho para o Luiz, e aí o Luiz é esse cara que tá com o cabelo raspado aqui ao lado, tem uma barbinha, então eu já crio uma ideia do Luiz, coloco o Luiz na caixinha, então, como você pegou o gancho, eu vou pegar o gancho da minha resposta também. Então, eu coloco o Luiz na caixinha, e aí tá tudo bem. Se o Luiz se encaixa no que eu digo, ótimo. Mas o Luiz é uma fonte de ansiedade, o Luiz é uma fonte de angústia, o Luiz é um cara que, às vezes, vem para a aula triste, e outras vezes vem para a aula feliz. E alguém pode estar aí do outro lado pensando, muito bem, mas o que isso tem a ver com rap e trap, né? É porque rap, trap, qualquer coisa que nós humanos fazemos tem a ver com a nossa humanidade. E o que é a humanidade se não a dialética, se não a oposição, se não o conflito, cara? Então, aí vamos lá, Luiz, esse é o preâmbulo da resposta. Então, quando a gente pensa em trap, é óbvio que tem uma questão muito problemática, porque a gente tem a ideia de espelho, e é um espelho que não necessariamente é legal, né? Não é um espelho interessante para uma criança, porque as crianças e os jovens gostam muito mais de trap do que as pessoas um pouco mais velhas, que estão lá, os rappers raiz, né? Para usar também o vocabulário da moda. Então, você percebe que essa juventude, muitas vezes, acaba sendo influenciada, porque a ideia é essa, é espelho mesmo, por algo não necessariamente positivo, porque valorizar drogas, valorizar arma, não é positivo. Não é positivo. Mas, ao mesmo tempo, essa contradição é uma contradição humana. É uma contradição humana. Eu quero brigar pelo meu lugar e eu quero apenas... E às vezes a gente só quer isso mesmo, a gente só quer escutar a batida.
eu nem sei o que esse cara tá falando, ou o que essa mina tá cantando, mas a batida é maravilhosa, e eu quero dançar, eu quero rebolar, eu quero fazer o que eu quero, e dane-se. E eu não acho que há um problema necessariamente nisso. Onde estaria o problema? Porque né? Não há necessariamente um problema, mas pelo menos há. Onde estaria o problema? O problema está na nossa dificuldade em compreender que há momentos e momentos para cada uma das coisas. Há momento que a gente pode ser mais contestador e há momento que a gente não pode ser. Então, se a gente consegue separar bem os momentos, a gente consegue viver melhor. Eu acho que é isso que nos falta, né? Eu não tenho problema com o trap, mas sinceramente eu não coloco toda hora para escutar, não. É lá de vez em quando, lá de vez em quando. Por isso, eu acho que se você é exposto a essas ideias o tempo todo, a chance é que você acredite que elas são mais verdadeiras do que outras. O legal é que você possa balancear, né? Eu não sei se eu explico para você. Por exemplo, vou dar um exemplo. Matuê, eu acho legal o som. Mas se eu puder escolher, eu não escuto. Eu também. Se eu puder escolher, eu não escuto. Tem lá, Matuê e outra coisa. Provavelmente eu vou pegar outra coisa. Mas nada contra o cara. Nada contra o cara. É só uma questão de que eu não acho interessante porque eu gosto da letra, né? E a letra é fundamental. Em 2018, o álbum Sobrevivendo ao Inferno do Racionais foi publicado como livro pela editora Companhia das Letras e atualmente ele está presente na lista de leituras obrigatórias do vestibular da Unicamp. Então, na sua opinião, qual que é a importância de existir um álbum de rap dentro de um processo seletivo para o ensino superior aqui no Brasil? Luiz, essa é mais uma questão também muito boa, mas ao mesmo tempo ela é que tem duas coisas, né? Eu tô aqui falando para vocês, a gente não sabe quem vai assistir, porque isso vai pro mundo. Tomara, né? Vamos quebrar os recordes de audiência aí da TVT, falando de rap e identidade, tomara. Mas vamos lá. Então, eu gostaria de primeiro falar pros jovens que estão prestando vestibular. Para os jovens que estão prestando vestibular. Cai um livro que, na verdade, são letras de rap. Tem que ter um motivo para isso. Tem que ter um motivo para isso. E aí a gente pode pensar, é importante porque é rap. Mas isso é muito pouco. Então eu poderia pegar qualquer rapper e botar lá. Não é por isso apenas. Então seria muito interessante, eu estou aqui no País das Maravilhas, mas seria muito interessante que as pessoas entendessem que estética, como rap, qualquer coisa artística, a arte, ela depende e ela está dentro de um contexto ético, de um contexto moral, de um contexto social. Então, na verdade, não existe estética, concepção do que é belo, do que é interessante para a nossa sociedade gostar, apreciar, etc., se a gente não levar em consideração a nossa sociedade. Ok. Por que eu falo isso? Porque os raps de Sobrevivendo no Inferno, eles têm uma estrutura estética muito bem feita. Todos. Então a importância é demonstrar que, a gente não está falando de música para bandido, não tem nada a ver, a gente não está fazendo uma concessão, é porque precisa incluir, né, é cota. Nunca, pelo contrário. Se você pega aquele álbum e faz uma análise literária, linguística, ético-estética, você vai perceber que há uma qualidade narrativa muito grande. Quase. Pega a música do Guina, né? Famosíssima. Você tem uma variedade de vozes ali. A voz do Mano Brown, o eu lírico, conversa consigo mesmo. Ele faz uma passagem do presente para o passado e para o futuro. As vozes vão se moldando. E isso é. Eu vou exagerar aqui, mas isso quem criou foi um cara chamado Fyodor Dostoiévski, por exemplo, lá no começo do século XX. Então, a multivocalidade, a multiplicidade de vozes. Então você tem isso numa obra de rap. Então, na verdade, o que o estudante precisa compreender? Precisa compreender que não está ali porque é cota, não está ali porque precisa falar de coisa de preto porque preto está na moda. Não, é porque é bom, é bem estruturado esteticamente.
E eticamente, e aí é muito importante, eticamente tem a ver com momentos da nossa sociedade brasileira que a gente não pode apagar, como o massacre do Carandiru, como o massacre constante de pessoas pretas no Brasil, como as questões relativas à falta de perspectiva de quem está na periferia, essa falta de perspectiva de quem está na periferia que é retratada ali na letra. Então, nas letras, você consegue perceber essas duas vertentes, uma estética muito bem feita e uma necessidade de falar do nosso país por intermédio de uma história não oficial, porque a história oficial já está nos livros de história, essa a gente já conhece, só que essa é contada pelas mesmas pessoas há 500 anos, então a gente precisa falar agora de um outro ponto de vista, o tal do lugar de fala entra aí, não vou gastar o tempo nosso aqui falando de lugar de fala, mas a ideia é essa. Muito rápido. É um prazer te ouvir falar com tanta propriedade, tanto carinho por esse tema. Eu gostaria de agradecer a presença e a companhia mesmo. Muito obrigado por esse momento. Que isso, Paulo. Eu que agradeço. Eu gosto muito de falar desse assunto, gosto muito de falar de literatura, de cultura, e eu gosto demais quando eu sou convidado para falar por alguém que eu já conheço, alguém que eu sei que é alguém que está na mesma pegada que eu, né? Então, eu agradeço demais o convite de todos. Foi muito legal conhecer aí o Vitor, a Isabela, o Nilmar, o Luiz. Agradeço muito. Prazer é todo nosso, todo meu. Prazer é todo nosso. Professor, muito obrigada. Esse foi mais um TVT Entrevista. O tema de hoje foi o rap como forma de expressão pessoal, social e política. Obrigado aos meus colegas de bancada. Mais uma vez, um obrigado ao Valmir Saldanha. E a gente fica até a próxima.